A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caerte, e hoje eu tenho o prazer de falar de empreendedorismo feminino, visão de negócio desde cedo e como transformar um produto numa marca estruturada e também milionária. Eu recebo aqui no estúdio a Júlia Xerém. Júlia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Júlia, me conta um pouquinho. Tu começou ainda adolescente, né? Isso. Vendendo brigadeiros no recreio da escola. Então, eu queria que tu contasse pra gente como é que veio essa ideia. Então, eu tinha 15 anos, né? Eu era bem novinha e eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu vim, né, de uma família que, enfim, a minha avó sempre amou muito cozinhar, minha mãe também. E eu sempre me interessei muito. Então, tudo que elas faziam, eu acabava olhando, perguntava se eu podia ajudar. E principalmente os doces, porque eu sempre gostei muito. Até hoje, inclusive, tem gente que pergunta se eu enjoei de comer de forma alguma. Eu amo chocolate, amo doce. Então, sempre gostei muito. E lá em casa eu sempre fazia uns testes. Então, uma vez eu resolvi fazer, tava começando o brigadeiro gourmet, assim, que o que a gente conhecia era só os clássicos, né? O brigadeiro tradicional, o beijinho, o casadinho. Eu resolvi fazer uns sabores diferentes e o pessoal adorou, assim, minha família amou. E aí eu acabei, eu lembro que eu levei para umas amigas experimentarem, gostaram também. Eu pensei, por que não, né? Vou vender no intervalo, vamos ver se o pessoal gosta. E dali a coisa foi indo. Quando eu percebi, eu já tava com o Instagram criado, já tava fazendo venda. E as encomendas, assim, começaram a aumentar também, porque eu vendia só no colégio. Então, às vezes umas colegas levavam e a mãe comia em casa. Então, as mães começavam a encomendar para os eventos de família. E quando eu vi, a proporção já tinha tomado conta, já tava enorme, assim, a produção. Tudo sozinha, até que em algum ponto eu aluguei meu primeiro espaço e realmente profissionalizei a marca, né? Júlia, tu me contou aqui no bastidor uma questão bem engraçada, que tinha outro nome a tua Isso. marca. Mas aí como é que foi isso tudo? Exatamente. Quando eu comecei, a marca se chamava Santo Brigadeiro, tá? Eu fazia tudo em casa, era aquela logo, assim, que eu fiz na internet, tudo, assim, realmente bem amador, assim. E, no fim, todo mundo falava que era o brigadeiro da Júlia, o docinho da Júlia, que Júlia Xerém. Então, no fim, quando eu me mudei para esse outro local, né, quando a gente profissionalizou a marca, a gente acabou colocando meu nome, porque já falavam assim e fez mais sentido. Todo mundo achou que fazia mais sentido, assim. Então, acabou ficando esse nome. Ju, e me conta uma coisa. Normalmente, nessa época que a gente tem 15 anos, a gente tem vergonha de fazer algumas coisas, né? Sim. E como é que foi esse teu começo de encarar isso tudo e fazer as tuas vendas? Então, quando eu era criança, assim, mais novinha, eu era uma pessoa mais tímida. Quando eu fui ficando adolescente, assim, eu percebi que eu sempre tive muitos amigos, sempre gostei muito de falar. Eu me saía muito bem em apresentação do colégio. Tudo, assim, envolvendo essa parte mais social, eu acabava me saindo muito bem. E, então, pra mim, eu não tinha vergonha de vender, de forma alguma. Pra mim, era algo super tranquilo. Eu tinha mais preocupação, né, de, sei lá, as pessoas não gostarem, não ser tão aprovado, mas muito pelo contrário. E eu sei que, assim, ambiente escolar, né, a gente adolescente, às vezes, acaba... O pessoal julga bastante, fala bastante coisa, mas o meu ciclo, os meus amigos em si, meus colegas ali de sala, professores, todo mundo apoiou muito e achou muito legal. Teve gente que falou alguma coisa ou outra, mas eu tentei não me importar com isso e seguir, graças a Deus, né? Que bom, e deixa eu te perguntar mais uma situação quanto a isso, né? Começar a fazer o brigadeiro porque gosta é uma coisa, administrar tudo isso é outra. Como é que foi a administração de recursos? Então, quando a gente começa, é mais ali na parte do amor. Eu gosto de fazer isso, vai comprando ingrediente, vai dando certo, vai chegando um dinheirinho. Só que quando a gente começa a fazer uma produção maior, a gente entende, né, que a gente tem que fazer a compra certa, né, tem que saber a precificação certa. Eu sempre me importei muito com a aparência e a qualidade do produto, então as embalagens, o ingrediente que eu tava comprando. Então, tudo isso, né, é a parte que tem que fazer o negócio dar certo. Não adianta só a gente ter um produto bom, né? Então, a gente tem um produto bom e, além disso, tem que ter toda a gestão. Então, claro, inicialmente eu bati bastante a cabeça, assim, tinha que aprender no dia a dia. Eu cursei administração na ESAG, né? Então, quando eu saí do colégio, eu já fui direto pra faculdade. E a gente aprende alguma coisa lá, mas eu sempre falo que nada como o dia a dia, assim, pra gente aprender. Então, foi ali, realmente, como é que a gente fala no... Ai, meu Deus. No amor e na dor? Meio que isso, assim, foi na prática mesmo, sabe? Que eu fui realmente crescendo,
tanto amadurecendo como pessoa, como profissional. E, enfim, quando eu vi, assim, eu já tava trabalhando e pagando imposto e fazendo um monte de coisas. Minhas amigas estavam todas na faculdade, fazendo estágio. Então, quando eu vi, eu já tava... Realmente tinha um negócio, tinha um CNPJ já, né? Mas a parte da administração faz total diferença. Se a gente não souber fazer a gestão tanto da parte financeira, quanto parte de compras, né? Quanto que eu vou comprar, quanto que eu preciso, estoque, o negócio não vai pra frente. Então, essa parte realmente é muito importante. Exato, e eu li numa entrevista tua que nesse período de adolescência, enquanto tu estavas empreendendo, também teve que abrir mão de muita coisa. Não dá pra, a gente tenta fazer o melhor dos dois mundos, mas isso, em algum momento, pra ti foi um problema? Olha, eu nunca fui uma pessoa de sair muito pra balada, assim. Quando eu era adolescente, as minhas amigas saíam. Quando dava, eu saía junto. Mas o meu foco realmente começou a ser meu trabalho. Então, eu lembro que, por exemplo, sexta era um dia que eu nunca saía. Porque sábado, geralmente, é o dia que a gente mais tem encomendas até hoje, né? Final de semana. E no próprio sábado à noite, às vezes, eu tava cansada. Então, por muito tempo, eu até tava comentando com umas amigas minhas. Eu era amiga que nunca ia em nada. Eu tentava me fazer presente, né, na internet, ali, em grupos e tal, mas era muito difícil eu conseguir alguma coisa. Eu priorizava, assim, aniversário, as festas maiores, mas encontro, assim, de turma, era muito difícil eu ir, porque eu dava um foco total naquilo e eu realmente, se eu saísse sexta-noite pra acordar sábado de manhã, não ia dar certo. Então, eu botava o meu foco no meu negócio e eu acho que tudo na vida, pra gente ter um resultado, a gente também tem que se sacrificar um pouco, né? Então, foi um sacrifício que eu fiz que eu não me arrependo nem um pouco, assim, abri mão da minha juventude de forma alguma. Aproveitei também, mas consegui construir uma empresa, então valeu a pena. Valeu. Tu começou com brigadeiro. Hoje o teu cardápio ele é mais extenso. Ele tem bolos, ele tem diversos outros tipos de doce. Como é que foi essa expansão? Então, eu comecei com os brigadeiros, eu fiquei uns 2 anos só fazendo brigadeiro mesmo. Claro, eu fazia de vários sabores, eu vendia em caixinhas de vários tamanhos, mas era só o brigadeiro. Mas eu percebi que tinha ali uma demanda, porque eu tinha várias clientes que encomendavam e falavam, mas eu tenho que buscar o bolo em outro lugar. Daí, comecei a testar fazer bolo. Isso aí, meu Deus do céu, gente, eu não levava muito jeito. As minhas massas de bolo, assim, eu joguei um monte de massa fora, que queimava. Eu lembro que minha mãe falava, meu Deus, filha. E aí, enfim, até eu chegar nas massas que eu tenho hoje, eu demorei, porque eu queria receita, né? Mas, enfim, quando deu certo, deu super certo. E eu sou muito perfeccionista, então eu realmente fui até achar um bolo que eu achasse que ficasse realmente no mesmo padrão dos brigadeiros, e foi o que aconteceu. E hoje em dia a gente vende muito bolo, é uma das maiores partes do nosso faturamento, assim, bolo de casamento, inclusive, para aniversário. Então a gente expandiu, né? Bolo, brownie, cookies, enfim, hoje em dia a gente vende um monte de coisa. Mas começou pelos brigadeiros mesmo. E quando que tu percebeu? Eu vi que em 2019 foi a criação do teu ateliê, do teu primeiro ateliê. Isso. Mas quando foi que tu sentiu, assim, putz, agora não dá mais, eu preciso formalizar isso aqui? Olha, foi numa Páscoa que a cozinha da minha mãe, ninguém conseguia entrar na cozinha da minha mãe. Ninguém conseguia entrar nem no meu quarto, nem na sala, porque eu dobrava um monte de caixa de ovo de Páscoa, que eu faço aquele ovo de colher, sabe? E eu já tava contratando uma pessoa pra me ajudar. E não tinha espaço nem pra respirar lá dentro do apartamento, assim, era tudo cheio de caixa, embalagem. E aí eu descia o dia inteiro pra entregar, tinha que descer na portaria pra entregar as encomendas. Então, realmente eu pensei, ou eu cresço, ou eu vou ficar assim pra sempre. E desse jeito que tá, meus pais vão surtar, porque não tem como, né? Então, em seguida, eu já falei, não, agora chegou a hora de eu procurar um espaço. Então, procurei um espaço e assim que eu abri o novo espaço, eu já contratei uma pessoa e logo depois a outra. E aí a coisa foi crescendo. E tu tens um diferencial que são esses cardápios sazonais. Isso tu foi entendendo ao longo dos anos, essa necessidade? Isso, eu sempre percebi, inicialmente a Páscoa sempre vendeu muito bem, né? Porque, querendo ou não, Natal, presente de Natal as pessoas acabam presenteando com outras coisas, roupas, tudo mais. Mas Páscoa é totalmente focado no chocolate, né? Então, aproveitei esse foco que existe no chocolate e criei vários produtos. Então, eu sempre percebi que a Páscoa vendia muito bem. Inclusive, eu acho que a minha primeira ou segunda Páscoa esgotou, assim, a minha produção 2 semanas antes. Daí as pessoas ficaram super revoltadas. Como assim? Acabou? E aí, eu pensei, não, vou me preparar mais ano que vem. Então, fiz uma super organização com planilha, com tudo, sabendo a produção que eu tinha que fazer. E a Páscoa, até hoje, pra gente, é o melhor momento, assim, do ano. É realmente muito incrível. O faturamento da Páscoa, assim, no mês da Páscoa, fatura
3, 4 meses, assim, comparado às outras épocas do ano, né? E a gente tem o Natal também, que é muito bom. A gente faz os chocotones, né? A gente tem a produção artesanal também, faz a massa. Então, Páscoa, Natal, e tem as outras datas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, mas Páscoa e Natal realmente faz bastante diferença. Ju, e hoje eu vi que a tua confeitaria fatura cerca de 2 milhões por ano. Tu imaginou em algum momento chegar nesses números? Não imaginei. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sempre acreditei muito no propósito, mas quando a gente pensa em questão de marca, a gente pensa mais em, o número de funcionários, o número de vendas, a gente não pensa tanto, assim, no faturamento, porque acaba sendo uma coisa meio distante. Para quem começou em casa, chegar num faturamento assim, chega a ser irreal, né? Então, é o que eu falo, eu lancei curso online recentemente, eu sempre falo para as minhas alunas que não adianta só ter um produto bom, a gente tem que saber fazer a gestão, tem que saber vender, tem que saber o marketing, mas se eu conseguir, as outras pessoas também conseguem. Então, tem muito potencial, assim, de crescimento a confeitaria. E é aquilo, né? Apesar de tudo, ainda é feito com amor, ainda é feito com carinho, são produtos artesanais. Então, realmente, eu acho que são 10 anos, né, de marca, mais de 10 anos, não foi do dia pra noite que isso aconteceu, mas foi toda uma construção, dia após dia, e também o fato de eu nunca ter desistido, né? Exato, né? Não, a gente falando agora parece fácil, mas teve muito trabalho no bastidor, né? Muito, total. Hoje, claro, eu tenho uma equipe grande, mas antes é aquilo, eu fazia tudo sozinha. Eu ia no supermercado comprar as coisas, cuidava da parte financeira, cuidava do Instagram, fazia toda a produção, limpava tudo que eu sujava, enfim, tudo. Então, hoje, o que a gente fala lá na loja, alguém faltou, eu sempre consigo cobrir qualquer setor da pessoa porque eu já sei fazer tudo. Então, é importante também, quando a gente abre uma empresa, a gente saber trabalhar em todos os setores. Não significa que eu sou maravilhosa em todos, principalmente no financeiro, que eu nunca gostei muito de número, mas a gente tem que saber e tem que, né, conseguir entender todos os setores. E o que mudou, assim, na tua mentalidade enquanto gestora? Porque agora tu tens outras pessoas que dependem do teu trabalho e tudo mais. O que muda na tua mentalidade a partir desse momento? Sim, faturamento de milhões, empresa grande. Então, a gente quer poder entregar sempre o melhor para os clientes, mas eu também sempre quero que as pessoas que estão trabalhando lá, né, trabalhem num bom ambiente de trabalho, enfim. Então, a gente trabalha com bônus, a gente consegue sempre, enfim, auxiliar as funcionárias ali para que seja um ambiente bom, para que seja um ambiente gostoso de trabalhar, confortável. E não é nem só a parte financeira ali da remuneração, é também a própria cultura da empresa, né? O que a gente prega, quais são os nossos valores. Então, sempre tem festa de final de ano, festa de aniversário, a gente tá sempre tentando manter um diálogo com todo mundo. Então, não tem muito aquilo de, eu tô aqui e vocês estão ali. Não, a gente é um time. E a gente precisa trabalhar juntas, né? Eu falo juntas porque é praticamente só mulher que tem lá dentro. E agora, por exemplo, no Carnaval, a gente forneceu 10 mil doces, 10.800 doces pro Camarote Que Beleza, né? E eu fui lá, eu sozinha enrolei 2.300, porque tem que pegar junto, né? Não adianta falar e deixar o pessoal lá se virando, né? A gente faz parte, a gente é um time, então sempre que precisa eu ajudo e eu tô sempre disponível também. Nossa, muito legal. Hoje tu tem um curso online, tu aprendeu, estruturou, fez as tuas pesquisas, testou muito, errou muito e tens um curso online. Exato. E eu vi que é um curso bem robusto, ele tem diversas partes, só de cookies, só de bolos. E como é que foi que tu desenvolveu essa tua metodologia? Então, pro curso, eu vou falar que fazia uns 2 anos já que eu tava querendo gravar e eu tava, assim, meio que enrolando porque eu tinha medo de não... Pra ver como a gente é. Eu achava que talvez eu não soubesse o suficiente, eu não fosse conseguir transmitir. E aí, eu tenho umas amigas, elas falam assim, Júlia, mas tem gente dando curso e nem sabe o que tá ensinando, como assim? Tu já tem 10 anos de experiência aí. Então, eu comecei a fazer, fiz um roteiro. Quando eu vi, eu falei, olha, eu acho que pode ajudar muita gente isso aqui. Então, a gente dá pra comprar o curso completo e dá pra comprar por módulos, como tu falou, tipo, quero fazer só o de brigadeiros, né? Então, todos os cursos são gravados, a gente fez com uma gravadora, ficou super legal o conteúdo. A gente fez também as apostilas, né, que tem todo o material. Então, a ideia com o curso é poder transmitir o conhecimento que eu tive ao longo desse tempo e poder ajudar as pessoas que estão começando a não terem que passar pelos mesmos perrengues, digamos, que eu passei, né? Então, assim... eu já entrego no curso a planilha de precificação, eu já ensino várias dicas, várias técnicas, como cuidar melhor do estoque, como comprar, que faz muita diferença para quem está começando. Se alguém tivesse me ensinado isso, teria facilitado bastante a minha jornada. Mas, assim como eu, né, aprendi tudo isso, eu tô transmitindo agora o meu conhecimento, tá sendo bem legal. Ju, então tu tens hoje à frente da produção de doces, dos cursos, Isso. E eu queria entender um pouquinho, a gente estava conversando aqui no bastidor, quais são os teus carros fortes, assim, hoje?
Tá, o que a gente mais acaba faturando, né, são os eventos. Então, a gente trabalha muito com o setor de casamento, formatura, corporativo. Isso acaba sendo muito expressivo, realmente, no nosso faturamento. E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, principalmente a parte dos casamentos, porque, assim como a minha marca é um sonho pra mim, o casamento do cliente também é um sonho. É talvez o dia mais especial da vida da pessoa, mais importante, né? Então, a gente toma todo o cuidado para poder entregar o melhor produto, o melhor serviço. A gente não só entrega, a gente vai até o local, faz a montagem, porque realmente a gente está entregando um sonho para alguém. Então, a gente tenta fazer realmente um atendimento bem diferenciado, né, para os noivos. E, enfim, tem a parte toda aí dos casamentos, das encomendas. Mas, assim, de produto, né, o que acaba saindo mais? Eu diria que ainda são os brigadeiros, os doces finos e os bolos. E hoje vocês trabalham com entrega, com takeaway, e isso tudo foi o incremento. Tem gente que nem conhece a loja, né? Sim, a gente tem, hoje em dia, tem um espaço, né, do café, mas realmente tem gente que só encomenda, só pede pelo delivery, a gente tem aplicativo de entrega, e a gente tem um site muito completo também. Eu tenho bastante orgulho do nosso site, que ele é bem bonito, e por ali dá pra fazer todo o pedido, a pessoa já consegue fazer o pagamento, tudo, não precisa nem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, então realmente facilita bastante a compra, e é um site muito bonito esteticamente, é bem fácil de entender ali. As nossas vendas de Páscoa e de Natal, por exemplo, eu diria que 80% são só pelo site. Foi a primeira coisa que eu te falei quando tu chegou, que o site é maravilhoso, porque eu dei uma olhadinha também. E isso faz a diferença também, todos esses detalhes, né? Quando a gente passa a ser o empreendedor, não é só o produto que interessa, tem que pensar no todo, na marca, na sacolinha. E como é que foi pra ti todo esse processo criativo? Exato. Como eu falei, a gente tem os produtos que a gente bota muita qualidade nos produtos. E não adianta isso com embalagens feias. Então, a gente tem as nossas sacolinhas, tem caixinha pros docinhos, enfim, tudo é muito pensado para realmente poder entregar para o cliente um produto não só gostoso, mas um produto bonito, tanto o produto em si quanto a embalagem dele, né? E o site, o Instagram, tudo isso faz parte também da nossa entrega, né? Então, o site, ele é todo estruturado de uma forma realmente que mostra o que é a nossa marca, que é uma marca que se preocupa com o que a gente está entregando, é uma marca moderna, uma marca jovem, né, que está sempre se atualizando ali nas redes sociais. Então, a gente tenta mostrar que o site é a nossa porta de entrada e ele tem que mostrar quem nós somos, né? Então, ali pelo site já dá para ter uma ideia do que a gente entrega. E tem o Instagram também, que a gente posta bastante ali nos Reels, tem os posts também, stories, enfim, a gente posta diariamente. E a gente acaba criando uma comunidade, né? Não são apenas clientes, são pessoas que gostam de acompanhar os bastidores da nossa produção, o nosso dia a dia, a nossa equipe. Tem gente que já conhece, já sabe o nome de quem trabalha lá, então tudo isso é muito legal também. Ju, a gente está chegando no fim do nosso podcast, infelizmente. Mas eu queria te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, porque a tua história ela é muito inspiradora, de uma menina de 15 anos com mais de 10 anos na área e que se transformou em tudo isso. Então, eu queria te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Para quem está empreendendo, assim, abrindo negócio. O que tu quiseres deixar de mensagem. Olha, o que eu sempre falo é para as pessoas nunca desistirem dos seus propósitos. Se a gente gosta de alguma coisa, se a gente é bom em alguma coisa, porque tem que ser bom também, não adianta só gostar. A gente tem que saber que, primeiro, a gente vai ter que se esforçar, vão ter sacrifícios envolvidos, né? Como eu te falei, às vezes do nosso próprio tempo que a gente passa com outras pessoas, enfim. Mas a minha dica, assim, para quem tá começando, para quem quer crescer como empreendedor, é nunca desistir, sempre seguir o propósito e sempre cuidar muito da parte da gestão, porque não adianta ter só um bom produto, a gente tem que saber realmente gerir tudo isso, porque se a gente não souber fazer a gestão, a empresa acaba não crescendo, né? Então, claro, eu aprendi muito ao longo desses anos, ali no dia a dia, mas valeu a pena, assim, cada minuto que eu passei, assim, todos os perrengues que eu passei, tudo que aconteceu, me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grata por tudo isso, por nunca ter desistido e pela minha família estar sempre me apoiando, né? Meus amigos, meu pai, que é meu sócio, ele não gosta de aparecer, mas ele é meu sócio, ele cuida da parte financeira. Então, a gente, né, ter pessoas nos apoiando, manter os laços com essas pessoas e manter sempre o foco no nosso objetivo. Perfeito, Ju. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIT.